95% dos jovens estão online só no Brasil. O que começa como uma busca por identidade pode rapidamente se tornar numa dependência silenciosa, escondida atrás de uma tela. A tecnologia nos prometeu um mundo mais conectado, mas o que ela realmente entregou? Uma geração inteira luta contra a nomofobia, o medo de ficar sem o celular. E os impactos já são sentidos na atenção, memória e humor. Apesar de estarem sempre online, muitos jovens se sentem cada vez mais ansiosos e isolados. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar ao início dessa promessa digital. Como essa promessa se quebrou? Porque a ferramenta que deveria nos unir, na verdade nos afasta de quem somos de verdade. E como podemos ajudar a próxima geração a encontrar um equilíbrio entre a vida real e o mundo digital antes que essa tecnologia se torne uma armadilha sem saída? A adolescência é uma fase de transição, com mudanças físicas, psicológicas e a busca por identidade. Hoje, essa jornada acontece em uma nova dimensão, a internet. Dados da pesquisa TC Kids Online Brasil 2024 revelam que 24,5 milhões de jovens brasileiros já estão online. Embora a tecnologia ofereça benefícios como novas formas de comunicação e aprendizado, ela também levanta um alerta. O uso excessivo está crescendo na mesma proporção. O que acontece quando a curiosidade natural dessa fase é direcionada a um ambiente virtual sem limite algum? A exposição pessoal, os desafios perigosos e a busca incessante por validação se tornam a regra principal. Para os mais jovens, com o cérebro ainda em desenvolvimento, essa é uma equação de alto risco. A tecnologia nos vendeu a ideia de um mundo mais conectado, mas o que ela nos entregou foi um ambiente que, se não for usado com cautela, pode nos afastar de quem somos de verdade. Mas o problema não é a tecnologia em si. Então, por que ela se torna tão perigosa? Quando a tela se torna uma necessidade, a linha entre o hábito e a dependência desaparece. A dependência tecnológica é real, e seus sintomas são assustadoramente parecidos com o de outras dependências: ausência de controle, prejuízos da vida pessoal e social, e até abstinência. Um estudo do NUB em 2022, com quase 30 mil jovens, mostrou que mais de 40% deles não conseguem ficar mais de um dia sem o seu celular. Esse uso contínuo afeta a atenção, a memória, o sono e até o humor. Mas os impactos vão além. A tecnoestresse e a nomofobia, que seria o medo de ficar sem o celular, são sintomas de uma nova era de transtornos. O uso persistente de jogos, por exemplo, já é classificado como transtorno clínico, o transtorno do jogo pela internet. A tecnologia que prometeu nos conectar com o mundo também nos expôs a um lado sombrio. Um relatório da Unicef em 2020 estima que entre 10 e 40% de crianças e adolescentes tiveram contato com conteúdos sensíveis, como violência e suicídio. Se a promessa era nos aproximar, por que tantos jovens se sentem cada vez mais ansiosos e isolados, mesmo estando sempre online? O cérebro de um adolescente ainda está em construção. Para aqueles entre 11 e 13 anos, as emoções são processadas de forma mais instintiva pela amígdala, que os torna mais suscetíveis a comportamentos impulsivos. Já os mais velhos, de 14 a 17 anos, começam a usar os lobos frontais, que controlam o raciocínio e o julgamento. Essa diferença de maturidade explica por que um adolescente mais jovem tem menos discernimento para navegar no mundo digital. A tecnologia para muitos se torna uma fuga da realidade, um refúgio de problemas sociais ou familiares. E é exatamente quando essa fuga interfere na vida real, nos relacionamentos, na escola e saúde, por exemplo, que o uso excessivo se torna um problema. A questão não é demonizar os dispositivos, mas entender o propósito do seu uso. Como podemos então educar uma geração para encontrar um equilíbrio e usar o digital ao seu favor, ao invés de se tornar refém dele? A tecnologia não é meu inimigo.
mas um reflexo das nossas fragilidades e de um mundo que ainda não sabe lidar com a conectividade em tempo integral, a dependência digital com os seus sintomas de fissura e abstinência é uma realidade que precisa ser enfrentada não com proibição, mas com educação digital. A solução está em criar pontes e não barreiras, em ensinar os jovens a usarem a internet como uma ferramenta de empoderamento e não como uma fuga. O desafio para os pais, educadores e para a sociedade é mostrar que a vida real, com todos os seus desafios e recompensas, ainda é o palco principal. Até onde irá essa dependência? E como nós podemos ajudar a próxima geração a encontrar um equilíbrio entre o mundo real e o digital, antes que essa tecnologia se torne de fato uma armadilha da qual não se pode escapar.